Então, eu já queria começar, já que você falou de você não ter nascido no Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, de quando você veio parar no Brasil, por que você veio parar no Brasil, quiser falar um pouquinho mais sobre. Claro, sem problemas. Então, meu pai, ele é tcheco, mas ele foi para a Alemanha com 10 anos de idade, por conta da família dele ser de uma colônia alemã, na época de que então a Tchecoslováquia era Alemanha antes, aquele espaço, né? E daí, quando virou Tchecoslováquia, depois de 10 anos, a família desistiu de que voltasse a ser Alemanha e foi para a Alemanha. Okay? E por ele ter, desde muito novo, ter contato com mais de uma língua, ele teve sempre muita facilidade com línguas. E daí ele trabalhava numa empresa que tinha que apresentar um maquinário no Brasil. Deu acordo com ele foi que ele iria para o Brasil com 6 meses de antecedência dessa apresentação da máquina, de um projeto, e daí para ele aprender melhor o português e a fazer a apresentação e a negociação. E daí ele conheceu minha mãe, que ajudava ele a aprender a estudar português. E daí se apaixonaram, casaram, daí ele voltou para a Alemanha, depois de um ano, acabou ficando mais 6 meses além dos 6, e ela foi junto. Depois de um ano eu nasci. Depois de 5 anos, depois de 5 anos eles voltaram para o Brasil, porque minha mãe não se adaptou, meu pai era muito encantado com o Brasil na época, e essa foi um pouquinho dessa história inicial da minha vida, né? Voltamos para o estado de São Paulo, Itapecerica da Serra, né? Que é grande São Paulo, não sei se vocês conhecem. Conheço. Aí, você falou que ele sabia bastante língua. Acho que você teve uma influência dele em toda a sua vida, né? Porque a gente viu que você falava vários idiomas, né? Foi por parte de influência dele. Isso é uma coisa interessante, porque, ok, de imediato eu tive mais de uma língua, né? Fui alfabetizado em português e em alemão, mas o meu alemão sempre eu tive muito receio de falar, que como eu não praticava, eu sempre falava um alemão muito errado, com vocabulário de criança. E eu sentia que eu não tinha facilidade nenhuma facilidade com línguas. Por quê? Porque alemão eu não gostava de falar, porque eu sentia o dever de ser alemão e falar muito bem alemão, mas eu fazia muitos erros, porque é uma raiz muito diferente. Inglês, sempre fui muito bom em gramática de línguas, escrevia sempre muito bem, mas eu falar era penoso para mim falar em outra língua. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz bacharelado e licenciatura, e trabalhava. Fazia bacharelado de manhã, licenciatura à noite, e trabalhava à tarde numa escola. Dou aula desde o segundo ano da faculdade. E daí, acabou a faculdade, eu estava super cansado. Vocês imaginam? 4 anos fazendo dois cursos, e eu fiz em 4 anos. Terminei em 4 anos os 2 cursos. E daí eu estava muito cansado. Eu quero saber? Eu colei grau num sábado, 2 dias depois eu pedi demissão do meu trabalho, peguei um avião, fui para a Alemanha morar 6 meses, depois morei 1 ano e meio na Inglaterra. E demorando na Inglaterra 1 ano e meio, e trabalhei com barista lá, assim, não foi com um professor, nada. E daí, nesse momento, eu destravei para línguas, porque daí na Alemanha eu melhorei a fluência do meu alemão, na Inglaterra eu destravei no inglês, e daí para frente foi muito fácil. Porque cada língua, parece que você já não tem aquela barreira inicial, né? Tanto que italiano, eu sei falar italiano também, fiz uma parte do doutorado lá na Itália, em Bolonha, na Universidade de Bolonha, sou fluente em italiano, daí quando eu fiz pós-doc na Espanha, aprendi espanhol, e daí lá eu tive que aprender catalão por conta da região que eu fiz o pós-doc, e daí isso vai ficando mais fácil, na verdade. A primeira língua que você destrava é muito complicada, e depois você percebe que não é tão difícil assim, mas de origem eu não sou um cara que sentia facilidade com línguas, não. Até eu virei assim, poliglota depois dos 25 anos, 27 anos, né? É porque, olhando assim de longe, tantas línguas, a gente imagina que você era pessoa assim, pequenininha, já estava falando vários idiomas, né? A gente vê hoje em dia influenciam mil, né? Quantos anos você tem, Luana? Eu tenho 21. 21. Eu tô eu tenho 21 dobro, também. Eu tenho 21, né, Gabriel? Imagina, com 21 anos eu falava português e um pouco de alemão, mas eu não ficava à vontade. Imagina, são 20 anos a mais, né? Eu tenho dobro da idade de vocês, praticamente. É muito tempo de estudos. Pensa, o quanto vocês aprenderam curso de matemática? Em 2 anos, 3 anos, 4 anos?
Imagina que vocês, na formação, na carreira de vocês, se vocês não pararem, vocês têm muitas possibilidades de aprender muitas coisas, inclusive línguas. Porque se vocês se dedicam 2, 3 anos para uma língua, vocês aprendem a falar língua. Vocês vão ter essas oportunidades, não só para línguas, mas para diferentes áreas, né? Por isso eu acho muito triste, às vezes, quando hoje na sociedade parece que ela ela mercantiliza tanto o conhecimento, e ela faz uma pessoa fazer uma escolha e parece que ela só pode estudar aquilo a vida inteira. Não, pode estudar muita coisa. E o legal é isso, sabe? Você poder atravessar essas fronteiras que são muito recentes. Não é, nem sempre o conhecimento foi disciplinar. E o que você falou de aprender a língua em 2, 3 anos, você começar a compreender ela, para pelo menos entender o que os outros estão falando sobre, é bastante rápido você conseguir pegar isso. Eu estava tentando aprender a falar italiano agora na quarentena e tudo mais, isso você pega com bastante clareza. Ainda mais italiano, que tem raiz parecida com português e tudo mais. É e assim, sabe, e depois de você destravar a primeira, é muito mais simples, sabe? É uma parte... Depois é difícil de destravar, porque, na verdade, não é uma questão linguística, às vezes, fico pensando, questão mais psicológica, porque é uma vergonha de falar, parece que você falando errado, você está fazendo um grande pecado. E nós temos muito disso aqui no Brasil, né? Parece que quem é de fora tem menos, assim. E se você parar para pensar, se alguém vai para os Estados Unidos ou vai para a Inglaterra, um brasileiro às vezes sente vergonha de não falar inglês. Mas quantos estadunidenses ou quantos ingleses vocês conhecem que falam uma segunda língua? Bem, é bem raro. E quantos brasileiros vocês conhecem que falam uma segunda língua? Muitos. Então, aí tem uma questão imperialista bem sutil que a gente não percebe, que é uma questão ainda, uma herança negativa da época das metrópoles e das colônias do mundo. Tanto uma questão imperialista para que uma pessoa seja bilíngue, se ela, no imperialismo, mas também quanto a qual escolha de língua ela vai ser bilíngue, né? Isso Exato. aí... Isso é uma briga que a gente tem, sabe, Gabriel? Por exemplo, na pós-graduação. Antigamente, hoje em dia, é meio que exigido o inglês. A gente está tentando quebrar um pouco isso e dar outras opções. Porque no mestrado, ok, exigido o inglês porque é uma língua de comunicação. Mas no doutorado, todas as línguas são línguas europeias. A segunda língua eram, né, espanhol, francês, italiano. Mas por que essas línguas são as únicas que aceitam como segunda língua de proficiência? Porque se você for pensar, por exemplo, ok, inglês a gente até entende que é uma língua que é falada por muita gente, críticas à parte, vamos pensar que na prática funciona. Ideologicamente tem seus problemas. Mas agora vamos pensar no italiano. Tem pouquíssimos lugares no mundo que falam italiano hoje em dia. Por que pode ser uma língua de proficiência num doutorado italiano, mas não pode, por exemplo, ser um chinês, um japonês, ou um tupi? Não, sendo que se você... Tem um pouco de preconceito com o espanhol, né? Que acha, espanhol, faz igual português, nossa, né? E é uma coisa que, né? Errada. Mas sabe que é uma coisa engraçada? Porque a gente, pro brasileiro, dá-se a impressão, e tem-se a impressão que qualquer brasileiro entende o espanhol. Esse é um pouco... E a gente se vira. Mas você sabe que o espanhol em relação ao brasileiro não é assim? Os espanhóis, eles preferem escutar um italiano falando, é mais fácil para os espanhóis entenderem o italiano do que um brasileiro. Olha só. Não é uma objeção. Vai e volta.